E como prometido, antes do nosso intervalo, entrevista importante aqui no 360, a gente recebe nos estúdios em São Paulo Eduardo Ribeiro, presidente nacional do Partido Novo, para tratarmos aqui da campanha eleitoral que oficialmente começa no domingo, dia 16. Pedro Venceslau já está na tela para me acompanhar na entrevista. Presidente, muito boa tarde, um prazer recebê-lo aqui no estúdio da CNN. Queria começar com um olhar mais amplo. O Partido Novo já é um partido que já existe há mais de uma década no país e que, na última eleição, não conseguiu cumprir a cláusula de desempenho. Havia cumprido em 2018, 2022, acabou não conseguindo. Quais são, então, os objetivos para o partido, além de ter uma candidatura presidencial com Romeu Zema, qual é a estratégia para conseguir cumprir a cláusula de desempenho? Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Pedro. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, o Novo cresceu muito de 2022 para cá, especialmente nas eleições municipais, onde o Novo expandiu para centenas de municípios, elegemos muitos vereadores, muitos prefeitos, e isso nos deu um embasamento, uma capilaridade forte o suficiente para chegarmos nessa eleição com a nossa melhor geração de candidatos. Nós vamos ter quase três vezes mais candidatos do que nós tivemos nas eleições passadas. Fora isso, com muito mais experiência, muito mais recursos, inclusive, para disputar as eleições, eu não tenho preocupação com relação à cláusula de barreira, acho que está muito bem encaminhado. Acho que o Novo tem que ousar, inclusive, para ser um dos partidos a ocupar espaço, eu diria até de um partido médio, a partir da próxima legislatura, pela qualidade dos candidatos que nós temos, tanto para a Câmara quanto para o Senado, para a gente poder se posicionar definitivamente como um representante, né, da direita liberal conservadora dentro do parlamento e representar essa parcela da sociedade que quer ter uma política diferente, decente, com gente honesta, os representando ali no Congresso Nacional. Pedro Venceslau. Eduardo, seja bem-vindo aqui à CNN. O objetivo é superar a cláusula de barreira e que Romeu Zema tenha um bom desempenho. Mas para isso seria preciso dinheiro. Primeiro, houve uma mudança no Estatuto do Partido Novo que no início, quando ele se formou, não aceitava dinheiro público, não aceitava financiamento do fundo eleitoral e partidário. O Estatuto mudou. E aí, durante esse período em que o partido não aceitava recursos, vocês fizeram uma espécie de poupança, juntando ali 70 milhões de reais, que é o que vocês têm agora para gastar nessa eleição. Aí eu pergunto, por que houve essa mudança de paradigma dentro do partido, de decisão política, de usar o fundo partidário, algo que era uma marca do Novo no início, e se esse dinheiro é o suficiente para arcar com as despesas de 1.250 candidaturas do partido espalhadas pelo Brasil? Perfeito, Pedro. Quando o partido foi fundado lá em 2011, o fundo eleitoral sequer existia e o fundo partidário era apenas uma fração do que ele é hoje. Os partidos políticos naquela época eram financiados basicamente por doações de empresas. Em 2015, o STF teve um novo entendimento, proibiu as doações de empresas e só permitiu as doações de pessoas físicas e logo em seguida se criou então o fundo eleitoral. Esse fundo eleitoral começou com em torno de 1,7 bilhões e agora já está em quase 5 bilhões de reais. A nossa avaliação é que lá atrás, quando o Novo foi fundado, até faria sentido, porque teríamos condições de captar dinheiro privado suficiente para que as nossas candidaturas entrassem competitivas na eleição. Só que com 5 bilhões de reais à disposição dos partidos políticos, esse jogo fica completamente inviável. E nós decidimos, então, mudar esse entendimento para que nós pudéssemos usar as mesmas armas dos nossos adversários para, então, eleger pessoas e aí, uma vez eleitos, brigar para reduzir ou até acabar com o fundo eleitoral e com o fundo partidário. E, evidentemente, que ao longo desse tempo todo, nós fomos acumulando uma quantia bastante razoável desse recurso. Tentamos, inclusive, por várias vezes devolver, fizemos consultas ao TSE para devolver esse dinheiro que pudesse ser usado na saúde, na educação. Não existe um mecanismo contábil público para que a gente pudesse devolver esse recurso, nunca nos foi permitido. Então, decidimos que essa eleição é uma eleição muito importante para o partido, mas para o Brasil, e que nós deveríamos usar toda a nossa força, todos os nossos recursos para eleger o maior número de pessoas e colocar uma largada para o Romeu Zema sair bem competitivo também nessa eleição, podendo surpreender aí ao longo da campanha também. Falando em Romeu Zema, Eduardo, ele tem ali performado junto com outros candidatos que tentam, como a gente tem chamado aí, grosso modo, ser a terceira via ou romper a polarização que hoje se verifica entre Lula e Flávio Bolsonaro. E nesse sentido, o candidato por hora criticou o Flávio Bolsonaro e por hora
mostrou maior proximidade, né, apontando o PT como o principal adversário do Novo como um todo. O quanto que o senhor teve participação nos aconselhamentos e na determinação ou decisão dessas estratégias, ou o quanto essas estratégias fizeram o partido correr algum risco em alianças importantes com o PL de Flávio Bolsonaro, em alguns dos estados em que o Novo tem força e tem maior competitividade? Não houve nenhum risco que pudesse comprometer as alianças que nós temos com outros partidos nas disputas estaduais, até porque temos candidatos importantes que estão liderando as pesquisas para o Senado, por exemplo, Marcel Van Hatten no Rio Grande do Sul, Deltan Dallagnol no Paraná, Ricardo Salles aqui em São Paulo, muito bem posicionado, são candidaturas majoritárias com chances reais de serem eleitas e tem conversas, tem alianças formais com outros partidos, inclusive com o PL, mas essa é uma questão estadual. Em nenhum momento nas construções das alianças estaduais houve um compromisso de ter uma aliança nacional. Inclusive, sempre defendemos a tese de que quanto mais candidatos no campo da direita, melhor. É importantíssimo levarmos essa eleição para o segundo turno. Então, quanto a isso, não há qualquer problema. E, ao mesmo tempo, o que nós percebemos, ao menos da sociedade, é um certo senso de urgência por parte do nosso campo político de derrotar o PT. E temos dito claramente que o nosso adversário é o PT. Todos os outros são nossos concorrentes. Temos que, ao longo da campanha, mostrar que o nosso candidato tem o maior legado, tem maior capacidade, é a pessoa mais preparada para estar no cargo de presidente, inclusive para evitar que o PT volte no futuro. Agora, a campanha sequer começou, ela vai começar no próximo domingo e até agora foram só o aquecimento dos motores. A população vai começar a entrar no debate público da eleição agora. E pouco mudou nas pesquisas durante os últimos meses. A nossa expectativa é que agora a campanha de fato começando, o pessoal indo para a rua com as bandeiras, enfim, o assunto chegar no dia a dia das pessoas, eles comecem a ver os outros candidatos que estão um pouco esquecidos, porque muito se fala hoje de Flávio e Lula, mas com a campanha chegando, evidentemente, que os outros candidatos ainda desconhecidos da maior parte da população, que é o caso do Romeu Zema, isso passe a mudar, ele seja mais conhecido, as ideias começam a ser ouvidas e aí o ponteiro das pesquisas eleitorais começam a mudar. Pedro? Temos dois ex-governadores disputando a presidência da República, Ronaldo Caiado de Goiás e o Zema de Minas. Em Goiás, o Ronaldo Caiado lidera a disputa presidencial e o grupo político dele lidera a disputa pelo governo local. Mas em Minas, que é um estado-chave para a eleição presidencial, quem vence em Minas vence a eleição desde a redemocratização, a disputa se dá entre Flávio e Lula, quando você questionado o eleitor local mineiro, quem vai votar à presidência da República. E o candidato do governador ao governo mineiro também não performa tão bem nas pesquisas. Qual que é a sua leitura sobre esse cenário tão difícil para o Novo em Minas Gerais, terra natal do governador Zema? Minas Gerais é um estado muito diferente dos outros, Ele não é um estado tão homogêneo como é Goiás, como é o Paraná, como é Santa Catarina, no que diz respeito a uma visão de campo político. Minas Gerais é o que nós chamaríamos aqui no Brasil de um swing state. Uma hora vota à direita, outra hora vota à esquerda. É muito difícil também você ter uma unanimidade nesse país, ainda que Romeu Zema tenha uma aprovação bastante considerável no estado. Saiu com uma aprovação com mais de 60%. Venceu no primeiro turno, em 2022, mesmo com um candidato apoiado pelo Lula e um candidato apoiado pelo Bolsonaro. À época ele conseguiu vencer no primeiro turno. Isso mostra o respeito e a admiração que o povo mineiro tem pelo Romeu Zema. E talvez o fato mais importante não seja nem tanto, nesse momento, as pesquisas que mostram o primeiro turno. Porque essas mesmas pesquisas de primeiro turno mostram que o único candidato que vence o Lula em Minas Gerais é o Romeu Zema. E ao longo de todas as eleições, desde a redemocratização, quem venceu em Minas Gerais venceu no Brasil. Então, como laboratório do país, como uma amostra do país, Minas Gerais já aponta aí qual seria o rumo certo para as eleições. Deixa eu aproveitar esse gancho que estamos olhando para Minas Gerais, presidente, porque houve ali, e trouxemos essa notícia também na CNN, de que poderia haver uma conversa de que Romeu Zema pudesse ser candidato ao Senado por Minas Gerais e dentro deste contexto também com efeitos nas eleições presidenciais. Quanto que, de fato, houve um estudo, algum tipo de conversa sobre esta possibilidade de Zema disputar o Senado por Minas Gerais e, com isso, ampliar a força da direita que vai enfrentar Lula na eleição presidencial? Essa possibilidade nunca existiu, houve, de fato, sondagem, mas o nosso candidato
a Senado em Minas Gerais é o Marco Antônio Costa, o Superman, vai ser o nosso candidato ao Senado em Minas Gerais. E já está pacificado desde muito tempo que o Zema será o nosso candidato à presidência da República. Ele foi aprovado na convenção por aclamação, todos os convencionais, todos os delegados do partido aprovaram o nome do Zema para a campanha presidencial. Acreditamos muito no potencial dele, o legado que ele tem, que ele fez para transformar Minas Gerais e o que ele pode mostrar para o Brasil, porque o desafio que ele enfrentou em Minas Gerais é muito parecido com o que ele vai enfrentar, com o que nós, enquanto sociedade, vamos enfrentar nos próximos anos pelo Brasil. O Lula gastando muito, né, criando um problema fiscal gigantesco, uma bomba para a economia que deve estourar a qualquer momento e apenas decisões corajosas, decisões duras que vão tirar o Brasil aí do rumo do atoleiro, e para isso nós precisamos de pessoas que pelo menos tenham passado por isso, tenham vivenciado isso. Foi isso que a gente viveu em Minas Gerais. Quando o Zema chegou ao governo, o PT tinha destruído o Estado, salários atrasados, os fornecedores sem receber, 11 bilhões em déficit, mais de 30 bi em dívida, fora a dívida com a União. Então tudo isso precisou ser feito com muito esforço, com muita coragem, e ele aprendeu isso a ponto de o PT não conseguir nem sequer lançar candidato em 2022 e agora ter que encontrar um candidato às pressas, porque ninguém queria ser o candidato pelo PT em Minas Gerais, porque a discrepância entre a gestão do Novo e do Zema, a gestão do PT é muito grande. Então é isso que nós vamos mostrar para a sociedade, é isso que nós vamos provar, entendendo esse senso de urgência por parte da direita, por parte da centro-direita, de derrotar o PT e impedir que o PT volte a governar o país. Então, só um ponto que me ficou a dúvida, presidente, essa sondagem foi uma sondagem mais recente ou foi algo conversado lá atrás? Porque uma coisa é fazer a sondagem no começo do ano, naquele período de pré-campanha. Outra coisa já no momento das convenções partidárias. Isso foi uma conversa, uma sondagem mais recente e, com perdão da indiscrição, de onde partiu essa sondagem? Não, houve sondagem de pessoas que tinham proximidade com os dois partidos. Isso aconteceu lá atrás também, mas foi descartado lá atrás, assim como foi prontamente descartado nesse momento. Mantemos a estratégia, defendemos que é importante ter mais candidatos e defendemos também que há possibilidade, sim, mesmo um candidato que hoje não desempenha tão bem nas pesquisas, ao ser mais conhecido pela sociedade, começar a crescer e se tornar competitivo. Isso aconteceu várias vezes ao longo da história, não poderia ser diferente agora. Inclusive, em 2018, quando Romeu Zema se elegeu, ele largou com menos de 3% nas pesquisas também em Minas Gerais. Às vésperas da eleição, na sexta-feira, ele tinha 10%. Quando as urnas abriram, ele tinha 40% e foi para o segundo turno e venceu com quase 73%. Então, a dinâmica de eleição mudou muito nos últimos anos. Com as redes sociais, com o celular, você consegue se comunicar muito mais rápido, sem um intermediário e praticamente o dia inteiro com as pessoas. Evidentemente que nós vamos ter agora tempo para falar para a população quais são as nossas propostas, qual que é a proposta do Zema, o que a gente quer para o Brasil, que país a gente sonha para o futuro, para além de derrotar o PT. Eu acho que esse vai ser o grande diferencial na nossa campanha, especialmente com toda a experiência, o legado que ele traz de Minas Gerais.